Nossa história já começa com alguém dizendo: "Você deve ser de outro mundo." Nosso protagonista fica olhando sem entender nada. O homem à sua frente se pergunta por onde deveria começar a explicação. Ele diz que tem certeza que nosso protinha está confuso e pede para se acalmar enquanto ele ouve. Nosso prota fica sem entender nada e começa a se tocar. É dito então que o nome desse mundo é Eria. É mostrado que todos os demônios nesse mundo existem por causa de espadas, magias e artes marciais e que o mundo virou uma grande zona de guerra onde todos lutam pela própria sobrevivência. O homem continua a explicação dizendo que o mundo invoca pessoas de diversos mundos e dimensões. E no mesmo momento aparecem um mago e um bárbaro sendo invocados. E que aquela cidade é o primeiro lugar que os invocados aparecem. O nome da cidade é Xenavis. O homem pergunta ao nosso prota se ele aprendeu magia ou artes marciais. Nosso prota, com uma cara de inocente, diz que não e se pergunta o que é isso. O homem então conclui que nosso prota é um sem classe. Nosso prota pergunta o que é um sem classe. O homem então diz: "Não se preocupe, é apenas um termo, lhe explicarei. Afinal, qual é o seu nome?" É então que nosso prota diz o nome dele, que é Lin Sung Min. O homem o diz para acompanhar e pergunta se ele está com fome, e que ele se sentará em um lugar para comer enquanto explica tudo. Nosso prota agradece e segue o homem. O homem oferece uma garrafa de água. Nosso prota agradece e bebe. Após beber água, suas bochechas se incham e então é mostrado que ele joga tudo no rosto do homem que o estava ajudando. O homem em choque diz: "Meus olhos, seu desgraçado." Nosso prota diz para ele parar com essa baboseira, afinal sabe que aquilo é um veneno paralisante, e sabe que os planos do homem eram usar aquele veneno para enganá-lo e depois vendê-lo como escravo. O homem então se pergunta: "Como você sabia?" O homem então diz que nosso prota não era um invocado e se joga para cima de Lee Sun-Lin. Jogando um cantinho no chão, ele se prepara para contra-atacar o homem que se jogou em sua direção e explica que ele de fato acabou de ser invocado e não tem classe. E então nosso prota desfere aquele chute mortal nas partes sensíveis do homem que grita de dor. Nosso prota, vendo a adaga, vai para cima e diz que é alguém velho e que tem 13 anos de experiência nesse mundo. Roubando a adaga e desferindo um golpe mortal no peito do homem, nosso prota logo em seguida diz: "Você também sabe a regra de Eria, não é? Nunca confiar nos outros facilmente." Então ele desvive o homem que era um falso ajudante. Após receber os itens que o homem carregava, ele diz que não tem tantas moedas assim, mas ainda assim é melhor do que nada. Nosso prota vê que seu corpo não tem nenhuma cicatriz ou músculo da vida passada, e rapaz, olha o corpo antigo do nosso protinha, era gigante. Ele então diz que de fato voltou 13 anos no passado, para quando realmente foi invocado pela primeira vez. Ele se pergunta se de fato foi aquele item que fez isso. É explicada então a vida do nosso protinha. "Meu nome é Lee Sung-min, um mercenário de 27 anos de rank C. Eu vivi uma vida comum de classe baixa." O flashback acaba e mostra nosso prota em frente a um portão com ele dizendo: "Tem coisas que só eu posso fazer por ser um sem classe." Mostrado o nome da clínica, que se chama Consultório de Realinhamento Ósseo Saudável. Rapaz, um tanto quanto estranho esse nome, hein? Nosso prota diz que existe todo tipo de invocados em Eria: magos, artistas marciais e os mais comuns, que são os sem classes. Sung Min diz que pode aprender de tudo que quiser e também receber um bônus de crescimento. Mesmo parecendo incrível, no fim, todos os sem classes são os mais fracos do ecossistema de Eria. O flashback volta e nosso prota diz que viveu como mercenário de rank C, sofrendo todos os tipos de humilhações nos últimos 13 anos, mas no fim, morreu. Não foi uma vida com feitos, foi uma vida realmente pobre e sem conquistas. O médico então pergunta se ele quer o procedimento de remodelagem de esqueleto dele. Nosso prota confirma e diz que vai ficar mais forte, não importa o que aconteça. Aparecem então duas notificações, que mostram que ele conseguiu um esqueleto marcial de rank baixo e obteve a verdadeira técnica de cultivação celestial. Ele diz que conseguiu uma das 3 coisas que podiam melhorar o status patético que ele tinha quando foi invocado pela primeira vez há 13 anos. Primeiro, o esqueleto marcial, que são ossos que permitem usar artes marciais. E a verdadeira técnica de cultivação celestial, que é uma técnica que permite acumular energia interna, que era o básico de uma técnica de cultivação. Ele diz que deu sorte, afinal o dono da biblioteca que ele comprou não sabia o valor, então pagou uma pechincha. E então a terceira chave, que é o prêmio do vencedor do Coliseu, que abrirá daqui a 1 ano. Ele complementa dizendo que os padrões são baixos, afinal só os sem classes participam. Nosso prota está focando em conseguir melhorar suas habilidades nesse período de 1 ano até abrir as inscrições para ele participar do Coliseu. Lee Sun-min diz que para ele conseguir ao menos comer e se alojar, ele deve começar sua jornada e caçar monstros. Ele para em frente a um vendedor que logo pergunta: "Qual foi, criança? Por acaso você é um cliente?" O prota então olha para a armadura e diz que deve servir nele. O mercador diz que é de um aventureiro que morreu recentemente e diz para ele pegar o que gostar. Lee Sun-min escolhe e diz que gostaria de armadura, lança e um par de adagas. O mercador, meio cético, diz que pode vender, mas pergunta se nosso prota tem dinheiro. Sun-min diz que só tem 60 mil. O mercador, bolado, diz para ele sair. Afinal, ele precisa de no mínimo 300 mil para comprar tudo o que ele queria. Sun-min então pergunta se pode pôr na conta.
O mercador diz para ele sair antes que ele bata nele. Nosso prota diz que o único jeito é vender suas roupas e pergunta por quanto o mercador compraria elas. O mercador já solta suas gargalhadas e pergunta o que é de errado com o nosso prota, e pergunta se ele era um sem classe e realmente achou que enganaria com aquela expressão fofa e que ficasse com pena dele para acabar vendendo mais barato. Sung-min então diz que sim, e o mercador diz que vai pôr na conta e diz não precisar das roupas do prota. Ele diz gostar dessa atitude ousada de Sung-min, e diz para pagar os 240 mil assim que ele conseguir o dinheiro. Sung-min agradece, logo em seguida já vai caçar. Ele lembra da primeira vez que ele caçou, com medo e se cagando, e agora ele está ao menos equipado com uma armadura leve e um semblante diferente. Mostra as notificações do sistema de habilidades que ele obteve. Eu fui ver em outro scan, tá? Só recapitulando que eu fui ver em outro scan e diz que ele relembrou, então é com vocês essa interpretação. Mostra um Goblin no meio do nada se virando e nosso prota está preparando um ataque com a lança. Ele lança a habilidade que destroça o Goblin, e então sente uma dor. Ele então explica a habilidade que ele usou. Nada mais é do que atirar a lança usando a mão esquerda como suporte, mas usar essa habilidade sem treinamento causa queimaduras. Ele então diz que deveria fazer uns calos nas mãos para que não aconteça novamente, e no fim dá uma risada, e diz que a partir de agora é um novo começo. Na cena seguinte, mostra uma pessoa que está sendo invocada para Iria, que também não entende aquele círculo azul ao seu redor. Após voltar da floresta, Sung-min se encontra numa pousada, o anfitrião dá boas-vindas. Sung-min diz que sim e que está com o aluguel de hoje. O anfitrião, que se chama Jack, pergunta o que é. Sung-min responde que é o mesmo de sempre. Incrédulo, Jack pergunta onde ele conseguiu a bolsa dimensional, porque afinal ela é muito cara. Sung-min responde que foi com o rapaz com quem ele fez negócios antes, vulgo mercador. Após Sung-min colocar seus itens na mesa e o anfitrião avaliá-los, Jack diz que ele pode ficar por mais 2 dias pelos produtos que ele conseguiu. Jack ainda diz que nosso prota é incrível. Sung-min se pergunta o motivo disso. Jack explica que achou muito louco alguém sem classe como o nosso protagonista oferecer produtos para pagar o aluguel da pousada, e diz que também achou que ele morreria logo logo. É explicado então que o nosso prota já está 2 semanas fazendo isso. Então Jack pergunta se isso quer ter talento. Sung-min fecha o rosto como se não gostasse muito do que ouviu, e sai deixando Jack falando sozinho. Sung-min, em seus pensamentos, fica se martirizando dizendo que talento não é uma palavra que pode ser aplicada a ele. Afinal, ele era alguém tão sem talento que mesmo depois de sofrer durante a vida inteira, não passou nem do rank C. Ele diz então que suas habilidades, a técnica da lança perseguidora de almas, o passo relâmpago, o esqueleto de ferro e a palma destruidora de rochas, foram apenas técnicas que, graças ao sistema de Iria, por ele ter aprendido na vida passada e por ter lembrado delas, era possível aprender novamente. Ele então diz que são habilidades de segunda classe, nada além disso. Ele continua dizendo que mesmo aprimorando arduamente essas técnicas, ele ainda não conseguirá chegar a lugar nenhum com elas. Sentando em sua cama, ele diz que a sua única esperança é uma habilidade de cultivo celestial, mas que mesmo sendo uma habilidade de cultivo, ainda há um limite para essa técnica. Sung-min então já volta para continuar treinando essa habilidade de cultivo e complementa dizendo que precisa de técnicas marciais mais fortes. Na manhã seguinte, ele se encontra saindo da pousada, quando é parado pela filha do dono que pergunta se ele já está indo para a floresta. O nome dela é Lula. Faz o L! Que já dá um sermão nele, porque afinal nunca se sabe quando pode morrer numa floresta. Nosso prota então, Super Giga Shed, diz que para sobreviver ele precisa fazer isso, queira ou não. Afinal é assim que ele consegue seu dinheiro para trabalhar. Lula pergunta se ele é burro e diz que é só ele procurar outro trabalho que seja mais fácil de fazer e que não arrisque sua vida. Ela diz que se quiser trabalhar na pousada, pode, afinal o pai dela parece gostar muito dele. Sung-min apenas recusa dizendo que não sabe limpar ou cozinhar. Lula diz que não entende, afinal viver em segurança e aprender a trabalhar na pousada é muito mais fácil do que arriscar a própria vida caçando. Sung-min apenas sorri e diz que voltará para o jantar. É mostrado então um flashback do nosso prota limpando o chão e diz que ele já fez isso na sua vida passada e que poderia tranquilamente fazer novamente, mas não quer viver assim nessa vida. Sung-min diz que quer obter todas as coisas das quais tinha inveja na vida passada e fará de tudo para consegui-las. No centro de Iria o sino toca e basicamente, rapaziada, só explicando, toda vez que o sino toca é quando alguém está sendo invocado. Então aparece aquele rapaz que eu mostrei anteriormente sendo invocado. Sung-min observa atentamente o rapaz que aparenta estar confuso. Afinal, isso é bem normal, e diz que se ele continuar vacilando, os bandidos vão tentar fazer o mesmo que fizeram com ele. E dito e feito, rapaziada, eles já vão oferecendo a mesma bebida que foi oferecida ao Protinha no início. Sung-min fica abismado e se vira dizendo que isso não é da sua conta. Antes mesmo de terminar de se virar, ele bate em alguém e já vai pedindo desculpas. E olha só o monstro em que ele esbarrou. O cara, com uma desculpa esfarrapada, diz que a clavícula dele tá quebrada e já solta um soco no nosso prota que não tem nem tempo de reação, e sai voando um pouco longe devido ao soco. O Big Monstro diz que o nosso prota quebrou seus ossos e a sua é apenas para compensar os danos que ele sofreu, e diz para os civis seguirem o rumo deles.
deles. Essa desculpa esfarrapada. O pessoal da guilda o chama e então é dito que seu nome é Hyung Nin. Hyung Nin explica e corta para o nosso Protas perguntando se eles são da mesma gangue. E diz que hoje ele tá com um azar imoral e apesar do soco ter sido desleixado, esse cara sabe artes marciais. Sung Min então percebe que esse monstro é um artista marcial de terceira classe. É mostrado então os níveis de classes que tem no sistema de Eria, sendo eles terceira classe, segunda classe, primeira classe, pico e pico supremo. A terceira classe é a mais baixa e pode ser conquistada com um pouco de treinamento, mas nosso prota, por ser um regressor recente, não tinha conquistado ainda a terceira classe. Ele então avisa para aquele rapaz que acabou de ser invocado não beber água e diz que é um veneno paralisante nela. Hyung Nin diz que nosso prota só faz merda, e diz que ele daria um bom brinquedo para os nobres com gostos estranhos, logo em seguida desferindo um chute no nosso prota, que desvia com a técnica do passo relâmpago e preparando o esqueleto de ferro dando uma cotovelada na costela do Hyung Nin. Sem dar tempo para o Hyung Nin respirar, ele já usa a técnica da palma destruidora de rochas, e no fim o Hyung Nin só é jogado para trás, ri e diz que nosso prota sabe um pouco de artes marciais, mas que felizmente não funcionou. Nosso prota surpreso diz que o corpo desse troglodita é duro feito pedra e diz que está em desvantagem por conta de ter menos peso e também força muscular. O amigo da gangue do Hyung Nin diz para evitar confusão, senão os guardas irão aparecer e olha a carinha do rapaz, que engraçado, entendendo nada ele. Nosso protagonista vai reto na direção do Big Monstro e o rapazinho fica interessado nele. É mostrado então Hyung Nin desferir um soco no nosso prota. Sung Min abre sua bolsa dimensional e tira sua lança para contra-atacar o troglodita. É então que de repente aquele garoto aparece na frente do nosso prota e se pergunta o que ele disse para ele mais cedo e pediu para repetir. Sung Min, sem entender nada, vê o soco do troglodita chegando perto e então o garotinho com simplesmente um golpe arremessa o monstro que sai voando. É então que o garotinho se pergunta como um lixo igual a ele ousa tentar atacar ele. E olha a carinha do nosso prota, sem entender nada. Sung Min fica se perguntando quem é esse rapaz e fica impressionado com a técnica que viu. E diz que um ataque de palma com energia interna não é algo para alguém de primeira ou segunda classe. Somente mestres no pico para cima conseguem tal feito. O rapaz então pede para ele contar que lugar é esse, afinal ele também não sabe onde está. É então que Sung Min se pergunta se esse rapaz só pode ser o pequeno demônio celestial, Iji Hoyon. É explicado então que o que são os cultos demoníacos nada mais é que representantes de seitas não ortodoxas que veneram poder por si só. O mais forte se torna o líder do culto demoníaco e passa a ser chamado de demônio celestial. É explicado que o Iji Hoyon é um desses pequenos demônios celestiais que desde muito novo era capaz de usar técnicas de pico, e que ele gravou seu nome por toda a cidade de Eria. Sung Min tinha quase a mesma idade que Hoyon, na época em que foi invocado, e havia uma grande diferença de poder entre ambos. A cena já corta para nosso prota no quarto com Iji Hoyon, se apresentando e dizendo que tem 13 anos. Sung Min também diz seu nome e sua idade, e fica surpreso por ele ser um ano mais novo que nosso prota. Hoyon pergunta se esse de fato é um mundo completamente diferente do que ela veio e pergunta se não há um culto demoníaco em Eria. Sung Min diz que sim, e isso faz Hoyon cair na gargalhada. Hoyon pergunta por que ele ajudou ele antes dizendo aquelas coisas, gritando na praça e num tom sarcástico pergunta como Sung Min teve a audácia de falar informalmente com ele. Nosso prota em seguida já se desculpa e diz que não sabia que ele era o jovem líder, por isso o motivo dele ter falado informalmente. Sung Min fica puto por ter que se curvar para uma criança de 13 anos tendo mais que o dobro da idade. Hoyon então diz que viu nosso prota usando artes marciais e diz que as artes dele são um lixo, e complementa dizendo que o jeito que usou foi pior ainda. Hoyon ainda pergunta onde ele aprendeu técnicas tão desleixadas. Sung Min, ficando maluco, já pergunta o que ele tá querendo dizer. Antes de Sung Min terminar de falar, Hoyon diz que vai ensinar nosso prota a usar artes marciais como uma condição, que basicamente é virar seu amigo. E olha só a reação do nosso prota sem entender bulhufas de nada. É mostrado então um flashback da Hoyon quando tinha apenas 10 anos, dizendo ao pai que queria um amigo. Seu pai então pergunta onde ele aprendeu isso, e Hoyon diz que foi num livro, e complementa dizendo que quem possui amigos consegue superar qualquer desafio. Seu pai diz que não está errado, mas isso só se aplica a pessoas comuns, e Hoyon é a pessoa que irá herdar o trono e governará tudo. Sendo assim, amigos não são necessários. Ele então dá um sermão em Hoyon que sai correndo triste. Então o pai dela fica dizendo que é vergonhoso, porque ele trouxe 50 pessoas. Apesar de todas serem inúteis, ainda eram 50 pessoas. E Hoyon, com somente 10 anos, aniquilou todos sem muito esforço. E ele ainda complementa dizendo que a habilidade dele é aterrorizante. A cena então volta a Sung Min se perguntando como assim ser amigo? Do nada?
Honyeon então pergunta se pessoas da mesma idade não deveriam ser amigas. Sungmin concorda e ambos apertam as mãos. Honyeon diz que a partir de hoje em diante, Sungmin será seu amigo. Sungmin fica meio bolado das ideias por ter virado amigo de uma criança mesmo tendo 27 anos. Honyeon então diz que vai ensinar arte mística violeta. Nosso prota fica confuso, ele achou que aprenderia as técnicas do culto demoníaco. É explicado que a arte demoníaca celestial mística que Honyeon usa só pode ser usada pelo líder e seu herdeiro, por isso ela vai ficar devendo ensinar. Mas que a arte mística do amanhecer violeta não é nada ruim, e ele não vai se arrepender de nada. E ela então pergunta pra Sungmin o que ele acha. Na cena seguinte já mostra que já passou um mês e vários goblins mortos no chão. Sungmin diz que seu nível atual é entre a segunda e terceira classe, e que comparado à sua vida antiga, esse já é um grande avanço. Em um piscar de olhos aparece um orc gigante nas suas costas e por puro reflexo, Sungmin desvia do ataque e diz que se não estivesse alerta poderia ter acontecido algo ruim. Ele olha para os lados e percebe que ele está sozinho, desferindo assim um golpe no meio do peito do orc que faz ele cair duro no chão. Ele então se pergunta de onde esse orc apareceu, porque não é comum orcs nessa região de Eria. Uma voz aparece o parabenizando e dizendo que ele é bastante habilidoso. Meio que é mostrado um monge, não é um monge, tá, tropa, mas as roupas parecem. Mas não sei, esse cara me parece meio suspeito. Ele se apresenta, seu nome é Won, não vou ler o resto, não sei. E diz que seu apelido é Espada Destruidora de Orquídeas. Nosso prota se pergunta o que ele quer dele. Ele então aponta para o orc e diz que foi chamado por conta de um problema relacionado a orcs. Já na cidade, Won recruta nosso prota para lutar ao seu lado, e diz para sua equipe que garante a sua habilidade, afinal ele o viu lutar com seus próprios olhos. Então é apresentado o grupo desse Won. Nele temos Sangryang, o Pequeno Macaco, Wang Pei, a Adaga Negra e Renir, a maga da Escola de Velas. Renir pergunta a Sungmin se ele sabe de que trabalho irá participar. Nosso prota confirma que sim. Won explica que nessa área em que nosso prota estava caçando goblins, há uma facção de orcs que se estabeleceu num vilarejo ali próximo e anda tendo muitas denúncias sobre esses orcs estarem saqueando as vilas próximas. É dito que a Guilda dos Mercenários pôs uma recompensa de 20 milhões para quem acabar com o vilarejo dos orcs. Ele ainda complementa que se for contar com o loot, dará algo em torno de 35 milhões. Sungmin se pergunta como será a divisão dos valores e Won responde que será de forma igual para todos. Nosso prota então conclui que são 7 milhões para cada e que uma missão grande dessa não é vista com frequência. Mas a pergunta real é: eles são confiáveis? Sungmin parece lembrar de algo sobre esse cara e diz que tá dentro. Won aperta dizendo que ele fez a escolha certa, e graças ao Sungmin as coisas ficarão bem mais fáceis. Sungmin agradece a hospitalidade e pergunta quem são os homens que estão sentados um pouco à frente. Won diz que são apenas burros de carga, que não passam de um Zé Ninguém, sem classe. Won diz que eles apenas levam os itens necessários para a expedição, e recebem os trocados em troca. Apenas isso. E que não precisava se preocupar com eles. Então é mostrada a cara bizarra de maníaco que ele fez. Tô dizendo que esse cara aí não é muito confiável. Já na floresta, o grupo de Won sai em direção à missão. Nosso prota pergunta pro Mamaco quantos orcs há no vilarejo. O Mamaco responde que por volta de 50, mas só terão de lutar com os 30. Ele ainda completa dizendo que não será tão perigoso, afinal orcs são burros e lerdos. Sungmin pergunta o plano e Won diz que se dividirão em 2 times, sendo eles Won e Sungmin e o burro de carga, e o outro time sendo Mamaco, Wang Pei e Renir. O objetivo deles é dividirem os orcs e matarem aos poucos. Renir diz que vai espalhar o cheiro deles com magia de vento e completa dizendo que orcs são criaturas territoriais. Se sentirem cheiro de humano, serão atraídos. O Mamaco já fala para se esconderem e preparar a emboscada quando eles saírem. O Won, com um sinalizador na mão, diz que irá atraí-los para fora assim que chegarem ao local e será assim que eles irão dividir os orcs em 2 grupos. Sungmin diz que não é um plano tão sofisticado, mas no fim é um bom plano. Ele completa dizendo que seria melhor montar uma armadilha, mas com tão pouco pessoal que tem, não é uma boa opção. A caveira humana é um sinal que já estão próximos. Eles então dividem um grupo como combinaram antes e Won deseja uma boa luta a todos. Sungmin pergunta qual é o nome do cargueiro que está com eles. Ele, surpreso, diz que o nome dele é Braz. Nosso prota diz que se os orcs aparecerem, ele não garante que conseguirá protegê-lo, então ele dá a opção para ele de ficar ou fugir. Braz responde que infelizmente não pode fugir. Sungmin então lembra que se ele fugir, seria pior, afinal ele não sabe que tipo de punição receberia da guilda, então diz para cuidar de si mesmo. Won diz que chegaram ao destino da missão. Won diz que irá acender um sinalizador para começarem a missão logo. Sungmin diz para esperar e tira uma bacia cheia de água para jogar na terra. Won, olhando atentamente, pergunta onde ele conseguiu uma bolsa dimensional. E olha só esse olhar bizarro. Sei não, esse cara aí tá me cheirando um tanto quanto mal.
Nosso prota diz que conseguiu por aí. Jogando água na terra, ele diz que fazer lama e espalhar pelo corpo ajudará a esconder o cheiro deles. Won diz que é uma ótima ideia e diz para Sungmin que ele aparenta ter bastante experiência, apesar da idade. Sungmin apenas diz que aprendeu com seu mestre. Won diz que o mestre dele é incrível e Sungmin concorda e diz para ele passar logo a lama também. Após rolar igual cachorro na terra, Won acende o sinalizador, fazendo com que chame a atenção dos orcs. Won, com seu olhar maluco, diz que teve uma boa ideia e diz para enviar o bord de carga na frente para servir de distração e eles no fim atacarem por trás. Braz diz que vai morrer desse jeito. E Won diz que não irá, mas se ele não for na frente, aí sim o Won o matará. No fim, Won diz que tudo passou de uma brincadeira. Não passou não, esse cara é maluco. Sungmin se levanta e diz que irá na frente, caso esteja tudo bem para o Won. Won concorda e diz que tudo bem, um total de 13 orcs foram atraídos para fora. Sungmin já aparece rapidamente do lado de um e já o mata. Sungmin fica fazendo um monólogo na sua cabeça devido a por que ele ajudou o Braz. Tudo isso enquanto mata os orcs. Ele diz que só simpatizou com Braz unicamente porque ambos são sem classe. Apenas isso. Ele lembra do Royon chamando de inútil e diz para ele usar a lança apenas apunhalando de longe. Sungmin então usa a técnica da lança perseguidora de almas, tempestade de raios, matando assim 3 orcs de uma vez. Won aparece por trás e já mata mais 3. Um dos orcs vai na direção do Braz e quando vai acertá-lo, Sungmin aparece com um golpe por trás e o mata, dando um sorriso para Braz após matar o orc. E no fim, eles mataram todos os orcs sem nenhuma baixa. Após matarem todos os orcs, Won tira as orelhas de todos como garantia que o mataram. Ele joga a bolsa com as orelhas para o Braz, que pega. Won diz que está na hora de se juntar aos outros e Sungmin concorda. Braz passa pelo nosso prota e agradece, fazendo o Sungmin ficar surpreso. Mamako fica perguntando por quanto tempo ainda demorarão, até que o grupo de Won aparece. Won pergunta se eles terminaram as coisas em segurança, e Mamako diz que já acabou há um bom tempo. Mamako vê descoberto de lama e diz que eles pareceram ter bastante problemas. Won diz que não teve problemas e graças a Sungmin terminaram bem rápido. Ele completa dizendo que o verdadeiro problema começa agora. Rapaz, eu disse que esse cara não é fluxo e cheire, né? Sungmin já entende a situação e fica surpreso. Uma adaga é lançada no peito de Renir, que só morre. Mamako, sem tempo de raciocinar, pergunta o que está acontecendo, quando Won aparece atrás dele já pronto para desferir um golpe mortal. Sungmin reage rápido o suficiente para protegê-lo. Won diz para Sungmin não atrapalhar ele. É mostrado então um flashback de Sungmin em sua vida passada. Um homem grita para ele andar logo se quiser ganhar uns trocados. Ele pede desculpas e após isso observa a multidão no centro de Eria. O homem pergunta se ele nunca tinha visto uma execução antes. Sungmin, surpreso, pergunta sobre. O homem então fala que quem está sendo executado era um cara que matou seus companheiros para não ter que dividir a recompensa da missão. Ele foi pego no flagra e agora estava sendo executado. Sungmin o encara e então, olha só quem é, né? O Won, não é mesmo? Eu disse que esse cara aí não tinha uma vibe de ser muito confiável. Won diz estar surpreso por ele ter reagido tão rápido, e completa dizendo que é quase como se ele já soubesse o que iria acontecer. Sungmin em sua mente diz que já sabia, afinal o viu ser executado na sua vida passada. Won diz que tanto faz, ele já viu as habilidades de Sungmin e por mais que sejam habilidades incríveis para a idade dele, Sungmin ainda é mais fraco do que ele. Sungmin então percebe que consegue ver o fluxo dos movimentos dele e deduz que ele irá desferir um corte diagonal. Sungmin usa o comprimento da lança como vantagem, desferindo assim um golpe no peito de Won, que a princípio não parece ter sido um golpe muito eficaz. Após golpeá-lo, Sungmin tira sarro de Won perguntando sobre quem era mais fraco do que ele. Won diz que é impressionante e antes dele terminar a frase seguinte, sangue jorra de sua boca. Won se pergunta o que é aquilo. Sungmin diz que é veneno e diz ter misturado na lama, mas como não foi injetado diretamente, não é letal. Mas vendo o tremor nas mãos de Won, ele diz que não acredita que vai perder para alguém mais fraco do que ele. Ele então pergunta o que Won achou. Won olha para Braz e sai correndo na direção dele, o fazendo de refém. Won ameaça dizendo que se mover um único fio de cabelo lhe fará com que Braz morra ali mesmo. Won pensa que pelo fator do Sungmin ter ajudado ele antes, ele nutre uma compaixão desnecessária pelos outros. Nosso prota, sem mais nem menos, começa a ir na direção dos dois, fazendo com que ambos fiquem surpresos com a decisão dele. Won diz que ele tinha dito para não se mexer. Braz olha para nosso prota e dá um sorriso, e dando um bandão na perna de Won, fazendo com que os dois caiam no chão. Won diz que Braz é maluco, afinal ele é só uma mula, e fica falando para soltar e largar ele. Após Braz se levantar um pouco,
Won desfere um golpe mortal na lateral de sua barriga. Won então diz que Brass deveria ter se movido quando ele mandou. Antes de ele terminar sua frase, Sungmin aparece em cima dele. Won, desesperado, diz para ele esperar e no fim, nosso prota só desvive Won num só golpe. É mostrado que o Mamako também conseguiu derrotar o cara das adagas. Após chegar em casa, Hoyeon diz que ele voltou, mas está atrasado. Sungmin diz que sim, afinal ele estava ganhando dinheiro e deita na cama após terminar essa fala. Hoyeon pergunta se ele matou alguém e Sungmin pergunta como é que ela sabe. Hoyeon diz que é por conta do cheiro que está impregnado nele. Rapaz, nariz, esse moleque é bom mesmo, hein? Sungmin então explica a situação e Hoyeon diz que ele está escondendo algo. Com um olhar sinistro para Sungmin, ela pergunta o que